Salve, salve, meus amigos do Brasil, no ar mais um episódio do Sem Retranca da Bandeirantes Goiânia, e você pode acompanhar a partir de agora no YouTube Rádio Bandeirantes Goiás, no aplicativo Rádio Bandeirantes Goiânia, siga nossas redes sociais no Instagram, @Rádio Bandeirantes Goiânia, no TikTok, no X e também agora o Sem Retranca no Instagram, Sem Retranca GO, para você seguir todas as nossas redes sociais. E o convidado da vez é pra lá de especial. Tô falando do menino maluquinho do Galo, o xodó da torcida do Atlético Mineiro. Hoje, no Goiânia, é o nosso convidado, Luan. Que alegria poder te receber no Sem Retranca da Bandeirantes. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Luan? Bom dia, tudo bem? Prazer é meu. Tô aqui pra gente bater um papo legal. Luan, é um prazer te receber. É a tua segunda passagem no futebol goiano. Diga-se de passagem. A primeira no Goiás e a segunda agora no Goiânia. Mas antes de a gente falar de futebol, gostaria que você falasse um pouco da sua vida fora de campo. Né? Você começou no futebol, você começou no campo, na roça. Onde você começou? Queria que você falasse um pouco da sua vida fora de campo. Chega mais perto do microfone, claro, que eu quero ouvir o Luan, esse ídolo da torcida do Galo, esse xodó da torcida do Atlético Mineiro e, por que não, da torcida do Goiânia. Cara, a vida não foi simples assim, né? Isso que eu tento passar pra muita gente, ver o Luan hoje bem sucedido, somente a garotada, né? Eu escuto muita coisa e dou risada, mas eles não sabem o que eu tive que passar pra chegar onde cheguei. De abdicar de momentos de infância, sabe? Enquanto uns estavam curtindo, eu estava trabalhando. Então foi muito, muito difícil, mas prazeroso que eu tenho essas lembranças boas da época de São Miguel dos Campos, lá em Alagoas. Eu sou alagoano. E já falei milhares de vezes em algumas entrevistas de como foi a minha trajetória. Já apanhei feijão com a minha tia, que hoje não está entre nós. Tia Cristina. Já trabalhei de ajudante de servente e assim vai, trabalhando na feira, né, para comprar minha própria chuteira. É difícil, às vezes era difícil a vida no Nordeste, ou é difícil ainda, né, continua sendo. Então eu trabalhava para poder ter minhas próprias coisas, assim. A minha mãe fala que eu sou um pouco orgulhoso porque eu nunca pedi muita coisa para ela e sempre trabalhei para conquistar minhas coisas. E Luan, às vezes muita gente vê o jogador, o popstar, né? Enfim, jogando com grandes jogadores e por aí vai. Mas ninguém sabe o que tem por trás do Luan. Divide um pouco dessa história tua no campo, né? Na roça, aqui no Sem Retranca da Bandeirantes. Cara, assim, do interior de Alagoas, muito difícil. Gostaria que muitos fossem lá conhecer um dia, para você ver o que é a realidade do povo nordestino, de alguma parte, né? Porque é um lugar maravilhoso, mas maravilhoso para poucas pessoas, né? Ali de Maceió, na região de praia, as pessoas que têm um financeiro melhor. Mas você vai no interior, é difícil. É difícil, você não tem suporte, não ter o básico já é difícil, né? Então, assim, eu vivi isso, eu presenciei isso. E quando posso, ajudo o pessoal da vila onde eu fui criado, que chama Fazenda Coité. Sempre doei cesta básica, sempre ajudei com o básico às vezes para eles. Quando tem a cheia, né, o rio enche, então muita gente perde as suas coisas. E eu nunca fui de ficar ostentando isso em rede social ou postando. Tenho tudo guardado, meus amigos vão lá, entregam a cesta básica. Às vezes as pessoas achavam que era até o próprio prefeito que ia, mas, né, ele ajudava muito. Na época não era ainda o atual, que é o George, que é gente boa demais e ajuda muito a população hoje. Mas o antigo aproveitava essas brechas que quando tinha boa vontade do cidadão, ele ia lá, botava a cara para dizer que era ele. Então a gente ficava muito triste com isso. Você sabe que política é difícil. Usava de uma ação sua para colocar a identidade dele. Era. Mas só alguns amigos sabiam que era eu que fazia essa boa ação, né? Eu sempre fui um cara assim, eu, minha mãe, própria minha avó. A gente no interior tinha
vizinho que passava necessidade, a gente ia lá, ajudava com cesta básica. Minha mãe tem um coração muito, muito grande e eu aprendi muito isso dela. Então, assim, foi difícil a infância, mas foi prazerosa, que hoje você também não vê as crianças brincando na rua, jogando, rodando peão, soltando pipa, ou jogando aqui, não sei, a bolinha de gude. Eu tive essa infância. Eu sou muito grato por ter pegado essa infância. E um dos fatores de ter vindo para Goiás foi questão de segurança, né? Aqui é uma cidade maravilhosa. Você vê que é uma loucura, né? Eu sou alagoano, tenho minha identidade tudo feito em Minas. Passei um pouco em São Paulo, 5, 6 anos quase. E vim morar em Goiânia. Então, assim, quero que meus filhos tenham o que eu tive na infância, que é brincar no meio do mato. Eu tenho um prazer de morar no meio do mato para poder eles ter essa convivência que eu tive também quando era criança. Eu tô de frente aqui, um Luan que jogou no Atlético Mineiro, mas antes de aparecer no Atlético Mineiro, recebeu propostas dos grandes do futebol brasileiro. Já já eu entro nessa questão. Mas a tua simplicidade é algo que me chama a atenção, né? Você começou a trabalhar na roça, comprou a sua chuteira, a sua primeira chuteira. R$10 na época. R$10? Que marca que era a chuteira? Você chutava, rasgava, não tinha jeito. A gente costurava, né? Antigamente a gente costurava ela com linha, algumas vezes com arame, e para poder jogar, né? Porque eu jogava desde novinho assim, sempre joguei no interior. E tem um primo meu, Sami, que ele montou uma escolinha para mim jogar, porque os outros escolinhas não deixavam. Por eu ser pequeno, baixinho. E aí ele montou a escolinha, aí comecei a despontar. Aí joguei segundo e primeiro quadro na minha terra lá. Fui campeão com o Zusa, que é o dono do time, e trabalhava na farmácia. E não jogava no interior, porque no interior tinha 2 times, chamado Portuguesa e Coitelense. Nenhum dos dois queria deixar eu jogar. Então eu fui jogar no time do Zusa e eliminamos o time do interior que eu morava, imagina? Que loucura. Que loucura, cara, que loucura. Mas foi prazeroso, assim, eu sempre falo. Tem uma história que pouco sabe, né? Quem conviveu comigo, que é poucos amigos, eu tenho 5, posso contar, 5 amigos assim que eu posso contar. Hoje ligar, o cara atende, a gente bate um papo como uma amizade mesmo, de irmão. É isso, acho que é 5 amigos que eu posso contar de verdade, assim. Você não é um cara de muitos amigos? Não, sou do povo, mas seleciono as pessoas que eu quero estar do lado, as pessoas que têm a minha índole, o meu caráter, assim. Eu sou um cara que não gosta de mentira, não gosto de estar embalado, essas coisas pra mim não servem mais, né? Eu sou um cara muito família, então assim, eu tenho que selecionar bem as pessoas que eu quero estar do lado. A vida dura, né? O começo duro, na roça, fazendo feira pra comprar a primeira chuteira, te forjou assim? Também. O interior me deixou muito forte, tanto mentalmente, né? Porque eu via muita coisa que eu não queria quando eu crescesse. Tipo? Eu falei pra minha mãe assim, quando eu saí de casa: mãe, um dia eu vou ter tudo. Sério? Um dia eu vou ter tudo. Eu vou te dar casa, dei carro, deu tudo pra minha mãe hoje. Graças a Deus. E quando eu saí de casa... Você falou isso com quantos anos? Quando eu saí de casa pra trabalhar aqui com meus primos na usina em Quirinópolis, tinha 16 anos. Você trabalhou aqui na usina? Trabalhei não, porque não deu tempo, né? Eu era meio doido da cabeça. O que você é doido da cabeça? Eu cheguei lá na cidade de Quirinópolis, meus primos trabalhavam na usina, né? Soldadores, são caldeireiro, tem metalúrgica. E aí tinha que ser de maior, né, pra começar. Então, assim, você tinha que idade? Tinha 16 para 17 quando eu cheguei. E quando eu fiz 17, eu falei, ixi, agora tá chegando a hora de eu pegar na marreta, né? Pegar no pesado. Mas aí eu peguei e falei, não, eu vou... Eu sempre fui assim, né, espontâneo. Fui na escolinha lá do pessoal da prefeitura, tava fazendo um treino de futsal. Perguntei se eu podia, o cara deixou. Acho que tal de Roberto, lá em Quirinópolis, professor Roberto. Professor Roberto. E tem Alci, que era o cara que comandava a Secretaria de Esporte lá. Alci, é isso. Eu pego o tênis, fui lá em casa, na casa dos meus primos, peguei o tênis e fiz o... Acabou o treino ali, ele falou, jogar pela gente, né? Eu falei, tem que pagar, né? Jogar de graça não dá. Aí a prefeitura pagava pra mim jogar por eles. Caramba! E nunca chegaram à final, e na época que eu tava
no campo, chegamos nas duas. Não ganhamos, mas chegamos nas duas. É a primeira vez na história da prefeitura chegaram em 2 finais de campeonato assim, regional, que fala. Sim. E o bicho pegava ali, que tinha muita gente boa, né? Que loucura, né? Loucura. Hoje a gente não vê mais isso, né, Luan? Vamos ver. Não vê muita gente sair assim do terrão, do golzinho, né? Parou muita coisa, né? Você não teve base no futebol, né, Luan? Não. Você não explodiu na base e depois você foi para a seleção brasileira, né? Você não teve nada disso, né? Não, assim, eu falo pra todo mundo que a base que eu tive foi lá em Alagoas. E com 12, 13 anos já jogava com os adultos e de igual pra igual, não tinha medo, é caliçado, fala, né? Já tinha canela dura. E ali foi a base. Mas é importante ter uma base. Eu acho que os meninos novos que estão começando, é importante aprimorar fundamentos, esquerda, direita, finalização. Eu não vejo isso. Eu não vejo isso mais. Mesmo aqui no Goiânia. Mesmo chegando no Goiânia, eu vejo os meninos novos, acaba o treino e já quer ir embora. Já acha que sabe tudo. Às vezes eu dou risada. Pra você chegar no alto nível, em time grande, você tem que começar daqui já, né? E não tem mais isso, não tem mais essa essência do futebol, de você ver a garotada. Às vezes quando eu passo indo pra casa, eu vejo tem um joguinho de várzea ali, dá vontade até de parar pra assistir, sigo reto, bem na beira da estrada, indo pra Trindade lá, né? Tipo, eles brincam ali no terrão e eu acho massa. Acho que nós como brasileiros tem que voltar a ter essa essência de brincar no terrão, de revelar mais jogadores da várzea. Até porque hoje o futebol virou comércio, né? Você veio da várzea, né, Luan? Particularmente da várzea, do Nordeste. Depois aqui em Quirinópolis joguei na prefeitura. Aí depois fui pro futsal. Joguei a final, acho que sub-20 pro Rio Verde. Chamava Fesuve. Caramba! Fui com o César, treinador hoje. Não sei se ele é treinador do Rio Verde ou é da Fesuve ainda. Chama Cezão. Era o treinador. E ele tá como treinador hoje do futsal, né? E aí fui campeão. Depois os caras me deram uma proposta, eu não quis e fui pro campo. Assim, não sabia que... Tipo assim, eu sempre falava pros caras que a minha praia é campo. Mas não sabia que ia ser tão rápido assim na minha vida, né? Mas foi muito rápido, assim. Cheguei em Sorocaba. Assim, já fiquei aprovado no teste de 300 meninos na beira do campo. Você sabe que antigamente era assim, né? Hoje o empresário forte pega o menino e leva pra onde ele quiser, mesmo o menino sendo caneludo. Coloca ele aí e tá tudo certo. E às vezes os talentos que tem não tem oportunidade, como tem esses que tem muitos empresários fortes aí no futebol. Luan, se tivesse uma base que essa molecada tem hoje, essa condição que você tem hoje, acho que nem empresário na época você tinha. Você veio na base da superação, né? Naquele recado que você deixou em casa. Mãe, um dia eu vou te dar tudo. É isso aí. Um combustível cheio. Se eu tivesse metade que essa molecada tem hoje de condição de trabalho, eu posso colocar assim, ó, você teria chegado numa seleção brasileira, teria ido mais longe. Como é que você pode definir isso? Não me atrapalhou em nada. Acho que se eu tivesse uma base, tinha mais cedo aprimorado os fundamentos que eu aprendi um pouco mais tarde, né? Inclusive aprendi muito no Japão, na minha passagem. É o que eu te falo, os meninos novos hoje, eu vejo no Goiânia isso. Eu tô falando do Goiânia, sim, não vou claro. falar de time grande que eu passei. Os meninos não treinam o que tem que ser treinado. Principalmente o mental também, né? Os caras só querem rede social. Essa é a realidade do futebol. E às vezes não vai pra um jogo, fica bravo. Entendeu? Eu fiquei admirado quando um menino de 16 ou 17 anos foi pro primeiro jogo e chorou no vestiário do jogo contra o Goiás. E eu dei a palavra pra ele. Porque eu também fui menino e falei, gostaria de escutar. E o menino chorou. E é um dos que eu pego no pé. Eu falo, ó, treina, forte. Eu falo mesmo, tá na nhaca, para de estar na nhaca, treina. Então assim, se eu tivesse uma base, talvez tinha aprimorado mais coisas do que hoje eu tenho, assim. Mas não me atrapalhou de... Até porque eu tava na convocação, na pré-lista do Dunga, né? O Levi Coupe me chamou e falou, ó, o Dunga ligou e você tá na pré-convocação. Pô, beleza. Aí tive a lesão em seguida, uma pena. E na base também tive uma chance de ir, na época, 2000 e... Não me lembro qual foi, se foi 2009, com o André
era o atacante, André Bebezão. Ah, você tá brincando. Do Santos. Eu e ele tava sendo artilheiro do Sub-20. Eu pelo Sorocaba e ele pelo Santos, com o Ganso. Que time era o time do Santos? O Neymar já tinha subido. E aí a gente tava cotado pra ir pra seleção, eles ligaram no clube, mas você sabe como é futebol brasileiro, né? Tem o seu jeitinho, tudo tem seu jeitinho. Aí eu falei, não aceito dessa forma, não. Tá, me conta essa parte, deixa eu entender isso de bastidor. Eu sou tão jovem na bola, no futebol. Não, você não é, não. Eu queria entender como é que funciona esse bastidor de futebol pra alguém não aparecer na seleção brasileira. O que o jogador tem que passar? Falar assim, nem todo mundo que está na seleção merece estar lá. Essa é a realidade. Tem muitos jogadores que poderiam estar lá. A minha visão, assim, vendo, eu acho que o pessoal de fora da Europa tem mais oportunidade do que o nosso próprio campeonato nacional, que é o Campeonato Brasileiro, e é o mais disputado do mundo. Eu creio que a seleção só valoriza mais as pessoas que estão lá fora, e é um erro grande. Porque o sul-americano é o futebol da essência, né? O europeu pode até estar na frente um pouco na disciplina, intensidade, mas a malandragem, o nosso campeonato brasileiro ganha de todos. E na competitividade, essa é a realidade. 8 times podem brigar pro título, o último ganha do primeiro. Na Europa não, você vai o Manchester ganha de todo mundo. Aí fica mais fácil convocar eles, né? E acho que até vi o Alex, né, falou sobre isso, que a seleção não é os melhores, é os preferidos. Então, eu concordo com ele nesse aspecto. Então, o bastidor é pesado. E você viveu um pouco desse bastidor? Um pouco de time grande, né? Acho que, assim, via coisas que não me agradavam. Tipo? Aí você pegou eu. Assim, nem sempre quem é o melhor era escolhido para jogar. Por que ninguém pode falar assim, abertamente, mano? Eu creio que se você fala, tem uns que vão levar pro lado negativo, nem pro lado positivo, assim, que é uma coisa positiva, mas se você fala umas verdades, aí se juntam uma turminha. Então, fale a verdade. Eu quero ouvir o que se passa nos bastidores. Eu não sei da seleção não, que eu não tava lá. Ué. Da ligação que você recebeu. Na época do Sorocaba, para ir pro Sub-20, a diretoria ligou. Aí recebeu a ligação, os caras falaram umas coisas lá e eles me chamaram e falaram, é assim. Eu falei, assim não vou não. É assim como? Não vou falar. Aí você vai causar polêmica aí no futebol brasileiro. Mas sempre tem uns bastidores aí de empresário muito forte que leva os seus jogadores, né? Você viu, na seleção tinha... Sem empresário não vai? Difícil. Você tinha empresário? Muito fraco. Na época eu nem posso chamar de empresário, né? Mas é difícil se você não tiver... Claro que é o jogador que joga, mas se você não tiver empresário, na época, um empresário bom, você não chegar na seleção dificilmente. Assim, no Sub-20, não sei no profissional, né? No Sub-20 eu tive o convite. Eu posso falar que me chamaram na sala e falaram, você vai pra Copa do Mundo, eu acho que era. E aí você e o atacante, era você e André. Aí eu falei, não, beleza, só que aí é assim. Eu falei, não, assim não aceito não. Aí, você falou não? Não. Desse jeito eu não vou. Não é justo. Aí não fui. Eles perderam pra um time lá, eu tava assistindo no dia. O que não é justo? Da forma que eles queriam, né? Tinha o seu jeitinho brasileiro aí de ser, mas enfim. Vida que segue, não tenho remorso. Fui grato, que ali me fez trabalhar mais naquele momento e foi muito rápido o Sub-20. Não fiquei muito tempo. Eu já fui profissional com o Paulo Roberto, que tá no 15 de Piracicaba. Ele me deu a oportunidade. Eu fiz o meu gol de estreia como profissional contra a Juventus. E aí nunca mais desci pra base, por isso que eu te falo, foi pouco tempo na base. Não tive base, mas foi pouco tempo no Sub-20. E interessante, né? Você se destaca no interior de São Paulo, depois vai para Campinas, ganha projeção na Ponte Preta, e eu gostaria que você falasse primeiro de Sorocaba, sua passagem, a chegada na Ponte Preta. A minha chegada em Sorocaba foi fazer um teste, não tinha 300 meninos na beira do campo, na base, assim, mais ou menos. E eles olhavam... Quando era base de verdade, né? Quando era base de verdade. E aí eu saí de Quirinópolis com... Não tenho vergonha de falar, o Romizete é um vereador que tem lá, que era dono
dos direitos. Sim. E na época ele levou um lateral esquerdo, um volante, um zagueiro e não sei que foi mais um. Eu era o cara que não tava nem na lista de ir para fazer o teste. Cheguei lá, o meu padrinho de casamento, hoje falecido, que é o Tinho, o pai do Mário, que tava no Goiás. Ele é meu padrinho de casamento. Ele é seu padrinho de casamento? O Mário é filho dele, e a gente sempre troca umas ideias. Caramba. Viu, saiu recentemente do Goiás. Uma puta pessoa, assim, desculpa a palavra, um cara sensacional, era o pai dele. E o filho também, né? Aprendeu com o pai esse meio do futebol inteligente. O Mário é um cara que em breve tá numa equipe grande. Menos culpado pelo rebaixamento do Goiás. Não, menos, botaram ele já sabia. Disse isso ano passado na programação da Bandeirantes. Não tem culpa nenhuma. Assumiu uma bomba que é impossível se manter, né? Mas é um cara sensacional, inteligente, então o Mário é como se fosse da família também, né? Então, assim... E aí o pai dele me viu e falou, cadê o seu documento? Não tem, não. Exame médico? Tem, não. Aí eu falei, ué, como é que eu vou deixar você fazer o teste? Aí deixou eu fazer, 10 minutos ele tirou e falou, tu é de onde? Sou de Alagoas, então amanhã o treinador vai te ver, você já pode ficar fora. Eu também tinha feito 2-0 com o time sub-20 dele, né? E aí ele me tirou no outro dia, o Ito Rock, que me avaliou 10 minutos depois, me tirou também do treino e falou, vai ficar com a gente. Aí na hora que eles falaram que era R$200 de ajuda de custo, eu quase fui embora. Eu falei, eu ganho mais na várzea do que aqui. Tem que pegar a cestinha com aquele meião, com a boca de sino. Tinha que amarrar, dava uma raiva. Era uma bagunça. Por que dava uma raiva? Porque, um clube cheio de dinheiro, que era o Atlético Sorocaba na época, Reverendo Moon, coreano. E aí tu treinar com os meião, boca de sino, rapaz. E era obrigatório treinar de meião. Caso que o pai do Mário exigia. Eu era um cara que não dava nem boa tarde, nem bom dia. Você vê eu hoje. E Sério? o Mário sabe. O pai dele que me obrigava. Só ia começar o treino se você... Luan, qual é as palavras mágicas? Eu não falava nada. Por que você era assim? Era um cara caladaço. Você era tímido? Era tímido. Os caras me zoavam muito. Então daqui a pouco o povo vai pensar assim, nossa, mas esse Luan é sem educação. Não, é porque ele era tímido. Era tímido, tímido. Né? Tem hora que baixa o Luan tímido de vez em quando. Calado, ficou bravo. Mas Aí essa foi a passagem pro Sorocaba, foi muito rápido, fui avaliado, fiquei lá, disputei o Sub-20, Copa São Paulo, perdemos pro Paraná nas quartas, oitavas, e na época, não sei como que é hoje. E aí depois subi profissional, foi muito rápido. Aí fiquei disputando Série A2, Copa Paulista, até os grandes ficar olhando, monitorando. Na base nós pegamos muito jogador bom, que hoje é o Lucas, de São Paulo, peguei o Casimiro, Casimiro também? 2-2 lá dentro do SIC, lá em Sorocaba. Eu empatei o jogo e fui brigar com o Casimiro aí. Você tá brincando, sério? Casimiro era uma perna danada na sério? base. Nossa. O que é ser perna na base, Lucas? Jogava chato pra caramba. É porque os caras eram time grande, já tinha patrocínio, andava de carro de luxo, a gente tava ali andando de ônibus todo quebrado. Mas aí, na base, nós pegamos muito jogador bom, né? Quem mais? Peguei, acho que o Rafael, tava no Santos, tá no Cruzeiro hoje. O Ganso, já falei. Mas tinha o Ganso também? Tinha um cara muito bom no Santos, que chamava Bright, eu acho, Bright. Sim. Que era cotado pra ser melhor que os caras que deu certo. Que despontaram. Ele hoje tá no futebol. Eu sigo ele, a gente, de vez em quando, troca umas ideias. E eu peguei muito... O Palmeiras, assim, não peguei muito, só o tal de Nadson, mas também não chegou longe, igual esses caras chegaram. No Corinthians não tive chance de jogar muito, porque eu já estava no profissional. Aí perdemos umas quartas para ele do Sub-20. E foi isso, assim. Aí dali, do Sorocaba, mas foi muitos anos que a Ponte já estava me monitorando, querendo que eu disputasse campeonato por eles, né? E aí o Atlético não liberava. Aí quando foi 2012 que a gente subiu para a primeira... Eles liberaram para poder disputar o Brasileiro com a Ponte. Eu falei, nunca mais eu volto aqui. Não voltei mesmo, não. Ficaram bravos, Ficaram bravos. Seu Valdir Cipriano, o nome do presidente da época. Sério? E seu Valdir... E quem era mais? Tem o Sampaio, que era o diretor. O treinador era o Fernando Diniz. Fernando Diniz era o treinador? Fernando Diniz. Aí nós tínhamos a roda gigante, né?
Sério? Mas era o melhor ataque, a melhor defesa de tudo, mais chute, mais tudo. E o Diniz já era desse jeito? Já era, a mesma coisa. Era? A mesma coisa. Assim, amadureceu muito, né? Todos nós, quando... Mas o conceito de jogo... a mesma coisa, mesma pessoa, nunca mudou nada. É o jeito dele. E como é que você se portava com o trabalho do Diniz? Dá risada só. Dá só risada. Teve um jogo que o bicho me deu uma dura, falou, pô, baixinho, cadê você? Eu falei, só joga eu, hein? E os outros 10. Contra a Ferroviária, que era o jogo do acesso. Eu dei risada até hoje, eu lembro dessa cena. Aí no final a gente acabou subindo, dali fui pra Ponte Preta. Caramba! Eu não sabia que você tinha trabalhado com o Diniz. Dá pra montar um livro. É. Luan tem história no Sem Retranca da Bandeirantes. Muita história, assim, se for lembrar. Aí na Ponte foi uma revelação. Depois da Ponte pra ir pro Atlético, Deus tinha falado pra mim esperar o momento, que não era pra acertar com ninguém. Apareceu quem antes do Atlético Mineiro? Só pra gente ter uma noção. Creio que o primeiro time foi o Vasco. Vasco? Na época foi o primeiro time. Eu falei pro meu empresário dar uma segurada na época. Eu falei, uma segurada. Aí depois veio o Luxemburgo. Pô, sensacional esse cara. Já conheci pessoalmente, um cara do bem, assim. Resenha. Queria levar eu na época, acho que estava cotado para ir pro Grêmio. Isso. Os grandes de São Paulo tinham interesse. Acho que no meu ver, acho que só o Corinthians não, mas os outros 3, mais o São Paulo ali, que o Ceni deu uma entrevista na época sobre a minha atuação. E aí depois veio o Dynamo de Kiev, que foi assistir o jogo do Felipe Anderson na época. Era Ponte Santos, que o Neymar tinha voltado da seleção. E aí os caras gostaram de mim, me chamaram pra uma resenha numa padaria lá em Campinas. Aí na hora que eu fiquei sabendo que era muito frio, eu falei, não vou não. Você tá brincando? Eu sou do calor, né? Sou do calor, eu falei, não vou não. Aí eu acabei não dando andamento. Você não foi pro Dynamo de Kiev porque era muito frio? Os cara queriam eu depois do jogo. Mas era muito dinheiro? Eu nem sei, cara. O negócio era só jogar futebol. Sobre dinheiro, assim, Nunca fui o cara que olhava o dinheiro em si. Eu olhava o que eu ia fazer no futebol. O dinheiro é a consequência do trabalho. E eu nunca perguntei quanto que era. Eu sei que na época, quando eu fui pro Basel na Suíça, 2011, que eu fui jogar uma Copa Suíça, ali era muito dinheiro. E o Atlético Sorocaba não quis vender. Então eu queria derrubar o muro do clube todinho, com raiva deles. Era muita... 2011. Era muita coisa. Muita mesmo. Muita. E acabei não indo, mas assim, também gratidão, porque talvez não ia ser conhecido como menino maluquinho, né? Tudo tem um propósito. Pô, aí aparece os grandes São Paulo, Grêmio, Vasco, aí vem a investida do Atlético Mineiro. E você pediu, aí você já tinha empresário, você pediu pra segurar um pouco e desembarca no Galo. Na verdade, você tô lá sem eu saber, né? O salário, as coisas, tudo, ele tinha noção do que eu pediu até mais, o Galo deu até mais. Ah, é? Calil, Alexandre Calil. Era presidente. Alexandre Calil. E aí, quando eu tava na casa hoje, continuo, né? 14 anos, casado com a mesma nega véia. Tava na casa da mãe dela e recebeu a ligação. O André Cury tinha me comprado e tinha me levado pro Atlético Mineiro. O André Cury. Caramba. Porque o André é muito forte no mercado, né? Então, assim, tem que ter, como eu te falo, tem que ter um empresário forte. Não adianta. Se você não tiver um empresário forte, você não vai para clube grande? É mais ou menos assim? Dificilmente, porque tem que ter uma pessoa que faz esse intercâmbio, né? Porque muitas equipes grandes já tem o seu empresário que o diretor gosta, sabe? O presidente gosta, que o cara vá lá e negocie com o atleta, para ele não botar a cara, né? E o André Cury foi o que fez a intermediação completa minha para o Atlético Mineiro. Inclusive os caras não queriam me liberar do Atlético. Falaram, peraí. Assim, vem cá, vou comprar com meu dinheiro, depositou na conta do presidente, falou, agora ele tá comprado, é meu. Aí levou. Pronto. Desse jeito, cara. Foi desse jeito. Fácil de resolver o negócio. Desse jeito. Lá em Sorocaba, ele me chamou lá e falou, ó, já paguei, assina a rescisão e vamos embora pro Atlético Mineiro. Caramba. E fui embora. Simples assim? Simples assim. Aí você chega no Atlético Mineiro. De início, você não tem muitas oportunidades, mas depois é uma redenção
desse menino Luan, que a gente tá batendo papo aqui no Sem Retranca. Peço para você agora, te inscreva no canal Rádio Bandeirantes Goiás, siga nossas redes sociais no TikTok, no X, no Instagram. Agora tem no Instagram Sem Retranca GO, para você poder seguir no Instagram. E claro, aproveita para deixar o seu like e te inscreva no canal no YouTube Rádio Bandeirantes Goiás. E desde já o meu muito obrigado. O convidado da vez é o Luan, que está contando um pouco, está abrindo o coração e contando um pouco da sua história, da sua dificuldade de vida até chegar, né, no futebol. E aí uma redenção no Atlético Mineiro, né, o xodó da torcida do Galo, apelidado de menino maluquinho pela torcida do Atlético Mineiro. Gostaria que você falasse desse momento único que você vive na carreira. E de conquistas. Que eu vivi, né? Exatamente. Foi legal, assim, né? Que vive, sabe por quê? Porque ainda tá vivo na tua retina, no teu coração. E você vai levar pro resto da vida. As pessoas conhecem mais como menino maluquinho do que como Luan, né? Então você anda na rua, pessoal, o menino maluquinho. Aí eu falei, o coroa maluquinho daqui a pouco, né? Mas eu sempre falo assim, eu sou um cara muito tranquilo e que a minha ida pro Atlético Mineiro foi uma revelação de Deus. Eu sou um cara muito evangélico, sempre fui do berço, cristão. Cada um tem a sua religião e eu tenho a fé e cada um tem a sua fé. Então a minha fé era muito grande e desde pequeno tinha um sonho de jogar futebol e jogar time grande. Você assistia, né, os caras jogando lá na TV, lá em Alagoas, né? Antigamente aquela TVzinha que o morador colocava na rua pros vizinhos assistir. Copa de 2002 foi assim. Aí assistia, passava mais time carioca que São Paulo, né? Sim. Então você acaba se identificando com alguns jogadores. Na época minha eu era fã do próprio Paulo Nunes, Oséias, aí me comparavam como Paulo Nunes, meu cabelo era na época era liso, igual ao do meu filho. Caramba. Os caras davam risada quando eu postei uma foto esses dias pra desmentir uns que ficavam me zoando. Então assim, a gente assistia mais jogo de São Paulo e do Rio. E tinha um sonho de jogar em time grande. Todo menino sonha. E eu acho que é válido. Então a minha ida pro Atlético Mineiro foi uma revelação. E é onde eu acertei lá e Deus falou tudo que ia acontecer. E aconteceu. É por isso que eu sou um cara muito tranquilo. Sou muito tranquilo. Quem me conhece sabe. Não me empolgo, não sou boleirão. Não gosto disso. Não gosto. Gosto de viver no meu jeitinho, simples, alegre, feliz, brincalhão, levantando a galera pra cima. Que a vida é isso, né? Você tem que ser feliz, independente da dificuldade. Quando eu machuquei no Atlético, você não sabe da resenha, eu saía correndo de muleta, os médicos ficavam doidos, o doutor Rodrigo Lasmar ficava doido. Para com isso, maluco. O Lasmar, médico da seleção brasileira também. Os caras ficavam bravos comigo, porque eu saía correndo com a muleta e... Tô nem aí, tô curado. E 5 meses depois tava voltando, fazendo jogos importantes e ajudando a equipe a conquistar título, né? O Lasmar deve ter puxado muito sua orelha. Então. Muito. A gente viajou junto na época para os Estados Unidos, para poder trocar umas ideias sobre a cirurgia. Creio que sou muito grato a ele por tudo. Fez um trabalho sensacional, onde eu voltei bem. E hoje vários atletas têm a lesão que eu tive, mas é menos exposto, né? Na época eu fui muito exposto à mídia, então pegou um pouquinho, só machuca e é nada disso, né? Você acha que te queimaram? Uma parte sim, uma parte foi muito ruim, mas eu de boa. Pra mim foi de boa, fiquei chateado, mas depois provava que eu tava bem e aí pegava essa... Infelizmente na época soltou muita matéria, né? Não tô falando do Lasmar em si, mas a mídia. Sim. Porque não vai voltar, porque... Não vai voltar a ser o mesmo. Hoje eu acho que uns 30% dos atletas tem a lesão que eu tive. Ou vai ter, porque é onde você treina muito intenso e joga intenso. Muita gente encarou o seguinte, que depois da sua lesão, você... pela velocidade, pela habilidade que você tinha com a bola nos pés, né? A tomada de decisão rápida, que você não voltaria a ser mais o Luan. Né? E isso foi jogado na mídia, foi propagado na mídia, né? Isso, de certa forma, te machucou? Não, acho que não. Assim, no primeiro dia eu fiquei chateado porque soltaram, só que aí eu falava assim, mal sabe que eu vou voltar melhor. Então todo dia eu trabalhava já com a intenção de voltar melhor e surpreender alguma mídia maldosa,
Tem uns caras gente boa, tem uns caras que é maldoso, tem uns caras profissional, tem uns caras que não são profissional. Não vamos generalizar todo em si. Claro. Mas aí eu trabalhava forte, 3 períodos para poder voltar e ajudar o Atlético, que todo mundo lá sabia, né? Então por isso que lá eu sou reconhecido muito bem por causa do meu trabalho e esforço. Mas é mais aqui mental. O mental meu era muito forte. Quando você reforça muito do mental, né? O que você quer transmitir? Porque você vem de uma infância difícil, você abre mão da sua juventude para trabalhar na roça, no campo, né? Se destaca em Sorocaba, arrebenta, ganha projeção na Ponte e recebe propostas de grandes. Quando você quer transmitir essa mensagem assim, ó, mental precisa estar bem forte. Onde você quer chegar? O mental eu falo como eu já falei, muita gente fala pra mim que você tem uma mente muito forte, lá. Porque eu não tive pai, né, na infância, minha mãe passou algumas dificuldades e eu sempre tava ali pra poder... Eu sempre fui o queridinho da família, né? Eu sempre fui um cara que, no final do ano, trazia alegria pra todo mundo, brincalhão, sempre fui esse cara aqui. Mas um pouco mais fechado, né? Brincava mais com a família. O mental é importante pra quem tá começando. Somente os mais jovens, né? Por exemplo, trabalhar a mente. Mas como eu falei lá no começo, os mais jovens só pensam em rede social e outras coisas. Então tu tem que abdicar disso para ir em busca de um sonho, se você realmente quer jogar em time grande. Se você não acostumar aqui num time médio, pequeno, assim, a controlar a tua mente, quando chegar no time grande tu não aguenta jogar. Porque a pressão é muito grande, a torcida é grande, a imprensa vem... Tudo é diferente. Então o que eu falo assim é você reforçar o mental. Eu fiz terapia, para quem não sabe, fiz com o Dr. Marcos, que hoje tá lá na Lagoinha, no Alphaville, o braço direito do André Fernandes. Ele foi meu coach mental no Japão, para você ver. Como é que um atleta que eu já tinha tudo e precisava fazer terapia mental para melhorar o meu mental, porque eu tava precisando. Então eu fiz e não tenho vergonha de falar. Foi importante e é importante. Como é que você se sentia mentalmente? Desgastado? No Japão, muito desgastado. Muito desgastado. E eu corri atrás de um profissional. Inclusive ele foi professor da minha esposa, que a minha esposa é formada em PNL, ela pode exercer a função dela em 7 países. Só que eu não posso trocar ideia com ela, que ela é minha esposa, então não pode. Ela tem que ser com pessoas de fora. Então é uma pessoa muito inteligente, assim. Eu falo pra ela, pra você ter se formado nessa faculdade, os livros cada livro grande, eu falo, eu não tenho essa mente não. Eu ia errar as provas, tudo. Então eu busquei essa ajuda mental, foi importante para mim na época. E eu indico para todo mundo. Todo mundo. Conheci o Lincoln, que hoje é um cara conceituado no mercado, que vários atletas da Europa buscam a ajuda dele. E a gente estava numa live, acho que foi o auxiliar do Luxemburgo que fez essa live, um papo sobre futebol, e eu tive o privilégio de conhecer ele nessa live sobre futebol, e ele falando sobre mental, né? Emerson Royal faz mentoria com ele, pode pesquisar na rede social. Quem mais? Eu acho que o Richarlison hoje está fazendo e falou que era muito importante. Sim. Então todos os atletas de alto nível e alto rendimento é puxado, então os caras procuram hoje essa ajuda mental, que é importante. Antigamente o atleta tinha vergonha, né? Achava que era forte, não, eu consigo sair dessa situação sozinho, e não é assim não. É importante a gente bater um papo com um profissional. Muito bem, a gente tá batendo um papo aqui com o Luano, sem retranca da Bandeirantes Goiânia, tá abrindo o coração aqui conosco. Aí Atlético Mineiro se arrebenta. Aí você começa a entrar no segundo tempo, né? E começa a mostrar para que veio, vai pra rede. Daqui a pouco você tá jogando com o Ronaldinho Gaúcho. Cara, começa a jogar com grandes do futebol brasileiro. Atlético Mineiro, os jogadores foram escolhidos a dedo ali naquela época. Olha o elenco que tinha em 2012, já era bom, brigou pelo título até o final contra o Fluminense. E aí foi aí que hoje o nosso eterno Maluf, que era o diretor de contratação na época,
Trabalhou tanto nos dois, né? Um cara sensacional. E o Cuca pediu um atacante. E aí os caras foram olhar eu jogar na Ponte Preta. E aí fala, o filho, eu fiquei sabendo, foi o filho do Calil, Alexandre Calil, que deu o aval. Pra trazer. Esse aí é a cara do Galo. Pode trazer. Pode trazer. Aí eu cheguei na sala do Calil, olha essa história muito legal, assim. Aí ele, pô, me xingou até, falou, pô, muito caro. Eu falei, mas eu vou te dar título, pô. Desse jeito. A personalidade a minha nunca mudou. Hoje tô mais calmo, né? Mas antigamente, quando eu era mais novo, eu soltava mesmo na cara do Calil. Como é que você falou com o Calil, vai? Ele falou que eu era muito caro pelos valores que foi. Eu falei, mas eu vou te dar título, pô. Aí lá na salinha dele, do jeito dele, né? Os caras acham que ele é arrogante, mas não é o jeito dele. Aí falou assim, ó, baixinho, eu vou te dar 3 jogos. Você não vai sair na rua. 3 jogos? 3 jogos. Você não vai sair na rua? É. Agora você tá no time de verdade. Desse jeito, na sala. Aí no final ainda pediu uma luva, né? Pra comprar uma casa pra minha mãe. Ele ficou mais bravo ainda. Ele deu. No final ele deu. Aí de repente foi o quê? Fui lá pra tratar um pubis, que tava com um problema de pubis, contratado com um problema de pubis. Pra tu ver o que Deus faz. Caramba. Dezembro até pré-temporada, não tive contato com ninguém. E aí teve um probleminha lá com outro atleta, faltando 3 dias pra Libertadores. Não tinha contato com ninguém, tava treinando separado e o time treinava no campo oficial e eu no campo em cima, de treinamento da base, antigamente era. Aí o Cuca me chamou e falou, baixinho, preciso da sua ajuda. Ficou sem um atacante lá, né? E aí, você tá pronto? Eu tô pronto. Meu primeiro contato foi na Independência, que o Leandro Donizete e Pierre, eu tinha que treinar com a caneleira num tendão, né? Porque ali os dois batiam pra caramba, assim. E não falava nada, cara. Levantava, ia de novo. E no segundo contato com a equipe, pra você ver que loucura, foi no rachão no time do Ronaldo. Quem fez o gol da vitória? Luan. Aí os dois pegaram o Jô, ele, já vem a resenha, joga eu pra cima. Eu tava com visita em casa ainda. Kaká, meu amigo Kaká, Loucos Futebol lá de Sorocaba, a loja. Tava com a visita e falei, irmão, eu tô indo pro jogo, tô sendo convocado. Ele, coisa boa, porque eu fiquei chateado porque não pude receber ele, mas tava feliz que ia pro jogo, pra tu ver. E aí foi no segundo treino foi o rachão, e no terceiro contato com a equipe já foi pra concentração. Aí à noite eu tava no quarto, deitado, o Jô foi lá puxar o meu lençol e falar, o homem tá chamando. Eu, quem? O homem gostou muito de você, tá chamando você pra jogar pôquer, né? Isso é loucura. E aí depois eu conto essa resenha. O homem eu já sei que é o homem, Aí foi muito interessante que foi muito rápido, assim, no Atlético. E como que eu ia jogar de titular? Os caras falam, pô, Luan, eu era o 12º jogador. Não tem como jogar no titular no Atlético como tava. Tardelli de um lado, Bernard, a xodó da casa do outro. Ronaldo e Jô. Aí tinha 2 cão de guarda, que era o Donizete e o Pierre. Mas o melhor jogador que tinha no nosso elenco chamava o Josué. Na função, Josué e Rosinei, tecnicamente. Ídolo na Alemanha. Tecnicamente, Josué jogava e marcava. Josué é fenômeno. Eu vi jogar e vi treinar. Eu nunca vi um cara igual o Josué. No passe, na pegada, tipo, a dinâmica. Então, assim, nosso time tinha muita qualidade. O banco era Josué e Rosinei. Os dois tecnicamente. Também, que loucura. Jogava 2 caras que marcavam e 2 que jogavam e marcavam e ficavam no banco. Por quê? Porque não voltava, os 4 da frente não voltavam. Então tinha que botar Donizete e Pierre. E é difícil você jogar na equipe com tanto craque, né? E eu ser escolhido. Ó como que é que Deus faz. Não ia pro jogo, devido a um atleta que teve um problema. Eu fui convocado. E aí treinei com os caras, concentrei. Depois, no dia do jogo, fui escolhido como para entrar o primeiro. Contra o São Paulo, estreia da Libertadores. Olha que loucura. Entrei, ganhei a bola de cabeça, caiu no pé do homem. Ronaldo. Gente, quando ele fala Ronaldo, é o Ronaldinho Gaúcho, tá? O homem. É o Ronaldinho Gaúcho. Cruzou, o Hever fez o gol. A torcida começou a gritar meu nome. Aí lembrei do Calil, que ele falou, 3 jogos. Foi nem 3, foi 1. Foi um jogo. Foi um jogo. Eu não tinha noção do quão grande era o Atlético, assim.
Aí vai eu no shopping. Parou o shopping, velho. Parou. Tive que sair uma época, tive que sair escotado por debaixo do túnel. Porque a torcida é sensacional do Foi Atlético. te carregar nos braços. Principalmente quando foi campeão da Libertadores, eu não tinha noção. Eu sempre fui um cara que tô nem aí, né? Largado. Aí vai eu no shopping lá, no Daimon, lá em Minas. Parou o shopping. Veio segurança de tudo que é lado, me escoltar pra sair por debaixo, assim. Entrei no carro e vazei. A cidade parou. Eu não tinha noção. Aí lembrei, né? Voltando, lembrei do Calil. Quando ele falou, era 3 jogos, eu falei, professor, foi só um. Só um jogo? Só foi um jogo. Primeiro jogo, a torcida já gritou meu nome. Ali eu vi um negócio especial e falei, eu vou ter que treinar mais. Aí os caras brincavam, o Júlio César brincava com o Bernard na época, o lateral esquerdo. O lateral esquerdo ficava entre o Richarlison e o Júlio César. O centroavante nós tinha 2 bons, Alexandre e Jô. Não tem como não, o Guilherme, né, o meia, que era... Nossa, craque, bom demais, craque. Teve muito problema de lesão, como todo atleta tem, porque treinava em alto nível. E ninguém entende. Quando o atleta treina e joga em alta intensidade, ele vai ter algum tipo de lesão. O atleta que não tem lesão é aquele atleta que treina amoroso, que joga amoroso, mas qualquer atleta... Que treina tirando o pé. Qualquer atleta que joga em alta intensidade e treina em alta intensidade, uma hora vai sentir alguma coisa e faz parte do futebol. É para isso que tem a medicina, é para isso que tem os fisioterapeutas, os médicos. E aí foi essa história, nós foi criando essa história com a torcida, o laço, né? Aí teve o Mineiro, que eu sofri o pênalti, o Ronaldo bateu, começou tudo ali. Aí o Ronaldinho apaixonado, aí mandava me chamar pra resenha, viagem, queria que eu ficasse do lado, porque eu falava tudo errado, o sotaque nordestino ainda tinha toda aquela resenha. E eu fui muito feliz de ter participado desse elenco extraordinário que não vai montar mais um time como montou esse. Pode até ter outros grandes jogadores, como hoje o Hulk é a sensação do Atlético e é o grande ídolo, mas com o elenco que tinha o Atlético Mineiro 2013, esquece. Me conta mais resenha do bruxo do Ronaldinho, vai. O Ronaldo? É? Cara, o Ronaldo tinha muita resenha. Aí me chamava pra jogar pôquer. E você jogava pôquer? Aí ele me ensinou, cara. Ele me ensinou, eu sabia nem falar o nome, falava Raulzinho, tudo errado. Aí ele me ensinou, eu fui pegando as manhas, mas eu tinha que estar lá, por causa da resenha, porque eu fazia o homem dar risada. Pelo meu sotaque, aí quando eu falava, ele rachava o bico, assim, nas viagens, mandava ficar do lado. E o grande amigo dele na época era o Jô, né? Então, assim, o Jô é parceiraço. Então, a gente trocava muita ideia, assim. Eu jogava pouco até às 3, 4 horas da manhã, no outro dia ele fazia 12 gols de falta. Não tinha como, o homem é diferente. Você tá brincando? Não, nunca fez academia, cara. O Ronaldinho? Não, nunca gostou. O único dia que ele fez academia foi quando o Hélito, que tá hoje no Goiás, foi provocar lá no jogo do São Paulo. E aí o homem desceu pra academia, porque ficava eu e o Josué fazendo academia antes do jogo, sempre gostamos. Fazia os trabalhinhos de peso e tal, o homem desce, sem camisa, muito forte. E aí, mano, não, fazer uma academia. Foi o único jogo que ele fez, que ele destruiu o jogo. Ele destruiu o time do São Paulo esse dia. Foi 2 gols do Jô, se eu não me engano, um do Tardelli. E não lembro quem fez o outro. Mas, assim, o Ronaldo era sensacional no dia a dia. O dia a dia dele era só resenha. E como é que era? Viajar com ele, tá com o Ronaldinho Gaúcho? O homem chama atenção, né? Teve que ter uma sala especial pro homem no aeroporto, porque parava. Qualquer lugar que o Ronaldo ia, a gente até dá risada, né? Deixava ele ficar na buvuca e a gente saía de fininho. Mas é um cara que ajudou muito na minha carreira, agregou muito. Quando ele foi embora, falou um monte de palavras positivas pra mim. O que ele te falou? Eu não posso falar. Isso aí foi uma coisa especial. E aí, inclusive, no Jogo da Lenda, o Assis me chamou, né, pra conversar sobre essas viagens que ele faz, fazendo jogos. E aí ele queria que eu fosse com ele, assim, sabe? Deixa eu te contar um segredo, você não sabe disso. Às vésperas da Copa de 2010, o Esporte Espetacular fez uma enquete. Quem você levaria para a Copa do Mundo? Neymar, Ganso ou Ronaldinho Gaúcho? E o Ronaldinho estava destruindo. Onde? No Milan. O mundo inteiro queria uma entrevista com quem? O homem.
Com o homem. Não. Com o Ronaldinho Gaúcho. Sabe para quem foi a única entrevista do Ronaldinho Gaúcho? E por telefone? Com moral, hein? Você tá falando negócio de mental, forte, essa coisa toda. Foi para mim. Foi para mim em 2010. E aí o Assis... eu não posso contar os bastidores dessa história. Não conta. Isso aqui vai pro livro. Vai pro livro do Sem Retranca da Bandeirantes. Mas tem um gigante também por trás aí. E aí, era uma entrevista de 10 minutos. E aí, foi autorizado para uma entrevista de 20 minutos a partir do alô do Ronaldinho Gaúcho. E aí a entrevista repercutiu no Brasil, Legal. repercutiu no mundo inteiro. Tô falando isso porque o Ronaldinho foi teu companheiro no Atlético Mineiro, te deu bons conselhos. E é bom trazer isso aqui, né, pro bate-papo do Sem Retranca da Bandeirantes, que o Sem Retranca é isso. É a gente poder esquecer, né, a câmera ali e poder a gente bater um papo aqui de forma bem natural. Né? Então, assim, é bom a gente conhecer um pouquinho quem foi o Ronaldinho Gaúcho, quem é Ronaldinho Gaúcho por trás do jogador. Por isso que eu te perguntei, assim, quem é ele no dia a dia? Cara, é sensacional. E é uma pessoa muito simples, né? Nunca, nesse nosso elenco nunca teve uma discussão, uma briga. Então, assim, nós convivia com grandes atletas, que era o Gilberto Silva, só cara de seleção. E nunca tivemos uma discussão. É incrível. Foi o melhor elenco que eu já tive. Encontrar essa lealdade dentro de um grupo é difícil, Luan? Difícil, muito difícil. A vaidade rola muito solta no time. O ego, a vaidade, o querer ser melhor que o outro. Isso me incomodava muito. E você não é assim. Eu nem quero ser. Você é simples. Sempre fui. Só não gosto de mentira, de sacanagem. Quando vem assim, eu já não me agrada mais, já não me engana mais. Nos últimos anos do Galo foi muito difícil pra mim, porque a pressão era pro Luan só. Sendo que tinha um elenco de vários jogadores. Eu entendi as maldades, as coisas. Por isso que eu saí também pra ir pro Japão. Entendeu? Eu sempre fui um cara muito autêntico e de caráter. Não vou mudar meus princípios e valores. E saí do Japão também por causa disso. O japonês não queria me liberar. Entendeu? Um dos motivos de eu ter saído também daqui de Goiás na minha primeira passagem foi por causa disso. Eu não sou perfeito, não sou a melhor pessoa do mundo, tenho meus defeitos, mas se começou com mentira e for mau caráter, eu tô indo embora. O que você encontrou no Goiás? Difícil, cara. Foi muito difícil a passagem aí. Eu sempre fui um cara alegre, feliz, ajudava os meninos, principalmente os mais novos. Você usou uma expressão, eu fui humilhado lá dentro. Na minha entrevista, fui muito humilhado. E eu falei assim, cara, o Luan não é de falar isso, apesar da autenticidade dele. Não. O que você passou lá dentro? O que você bastante. encontrou lá dentro? Um grupo difícil de lidar. Assim, Quem é difícil lá dentro? Não, tinha... Olha na minha retina, quem é difícil lá dentro? Não, tinha muita gente difícil, sabe? Muita mentira. Quando eu cheguei já foi mentira, né? Tipo, começaram a inventar um monte de coisa. Aí eu falei, tá bom, então faz contrato de produtividade, que eu não vou me machucar, né? Tipo assim, me ofereceram um salário, e aí eu falei, não, beleza, vamos embora. Quem te ofereceu? O ex-diretor de contratação, que eu não vou falar o nome não, por falta de ética. Questão de guardar. E aí cheguei aqui, inclusive um dos fatores de eu ter rompido com o meu ex-empresário foi também por causa dessas coisas. Porque, tipo assim, você conhecia o cara, falou que o cara é gente boa, eu cheguei aqui só tem referência ruim. Aí, beleza. Cheguei aqui com um valor. Aí eles me apresentaram sem contrato, que foi a apresentação. Sem contrato. Você foi para uma apresentação no Goiás? Sem contrato. Sem contrato? Então, peraí. Aí é a apresentação do Goiás, ok? Aí é o microfone. Você vai dar a sua primeira entrevista coletiva. Não foi no campo, quando me apresentaram no campo. No campo? Foi. Um dia do jogo, né? Aí, beleza. Aí fui fazer, aí fiz todos os trabalhos de coisa, aí fui fazer todo mundo sabe que eu tive a lesão de cartilagem, não vou negar, e vários atletas e grandes jogadores têm. Só você fazer o tratamento, você fazer todos os procedimentos, você volta. Aí começou a inventar isso, aí faz contrato de produtividade, sabe que eu fui homem? Fala assim, tá bom, faz o contrato, vai deixar eu jogar? Vamos. Me dá
15, 20 dias de preparação física, eu fiquei muito tempo sem treinar. E aí eles pegaram e fizeram um contrato de produtividade. E eu fui homem para bancar. E treinava todo dia, quem sabe? Não é à toa que eu tô com o Glauber no Goiânia, né? O Glauber era o treinador. O Glauber viu o dia a dia, sabia do trabalho, sabia que eu sempre fui um cara alegre, feliz. E nunca desprezei ninguém, sempre fui brincalhão. E aí foi no fator de eu começar a ver as coisas de outro lado. Foi muito pouco tempo, né? Foi 3 meses e fui embora. Foi rápido. Foi uma passagem que eu diria relâmpago. Inclusive depois com o Jair Ventura, né? Sim, exatamente. Eu chamei o Jair e falei, ó, quero ir embora. Ele, mas já? Eu falei, já. Aí só joguei contra o Atlético Mineiro, que eu não queria jogar contra o Galo. Joguei, ajudei, empatou 2-2 e fui embora. Aí fiz acordo. Você foi fritado lá dentro? Fui um pouco, foi isso aí, foi. Fritado e acho que talvez causou um pouquinho de inveja de alguns atletas, né? É isso que eu falo da vaidade. Você não pode ter vaidade no futebol. Se tiver, você vai atrapalhar o grupo. Acho que estamos tudo no mesmo barco, tudo no mesmo sonho. Se um ajudar o outro, der a mão, cada um no seu quadrado, trabalhar honestamente, querer só ajudar a instituição, pô, todo mundo vai ganhar. Só que o futebol, todo mundo sabe que é o eu, né? Se eu estiver bem, o resto que se exploda. Tem jogador lá dentro que se sente maior do que o clube? Não sei. Não sei. Na sua época? Na minha época, talvez. Talvez sim. Eu me lembro. É porque eu cheguei e não sabia do ambiente, né? Então, assim, se eu tivesse bastante referência, talvez eu não tinha aceitado a proposta. O ambiente é ruim lá dentro? Era, né? Não sei agora. Eu não tô lá. Mas na minha época era ruim, sim, um pouquinho. É porque... Pô, enfim. Coitado dos caras. Perdoa. Tá perdoado. O Marcelo Rangel me deu uma entrevista na Arena Bandeirantes dizendo o seguinte, que tinha uma relação profissional com o Tadeu, que renovou o contrato agora até 2028. Mas que não levaria ele na casa dele. E você, na decisão que deixa o Goiás pelo caminho, você dá uma cavadinha no pênalti. E o Tadeu deixa o gol e vai até você. Como é que é o Tadeu no dia a dia? Eu não tive muita convivência com ele, não. Igual eu sempre falei, não sou amigo nem inimigo dele. Eu fui julgado esses dias. eu fui o... Como é que fala? Eu fui a vítima e fui julgado como... Como é que fala a palavra certa? Você foi só vítima. Sim. Eu tomei agressão. Mas aí como se eu fosse o agressor, né? Porque o futebol tá perdendo a essência. Ninguém pode comemorar mais, ninguém pode desabafar. Mas eu não sei nenhuma. Eu cavo de novo. Se for pra jogar e tiver um pênalti, Você fazia isso, né? Faço isso todo dia quando eu tô treinando. Só que o goleiro não espera se é a terceira, ou o segundo, ou o primeiro pênalti. Eu treino, mano. Não é desprezando ele ou ninguém. Eu treino. Simplesmente eu treino. O que ele falou pra você? Não falou nada. Só depois da entrevista ele falou, né? Eu vi ontem. Passou pra mim, ele falou, não, foi desmerecer a torcida. Em nenhum momento. Desde quando eu cheguei, eu enalteci a instituição, a torcida. Quando eu fui embora, eu falei da torcida do Goiás. Falei, a gente tem que jogar como time grande, porque quando eu vinha jogar contra o Goiás, era difícil jogar contra o Goiás. Ainda mais no Serra Dourada. Você tá falando do Goiás lá atrás, né? É difícil, né? E eu acho que foi uma das minhas entrevistas quando eu fui embora. O jogo contra o Atlético Mineiro. Eu sempre enalteci a instituição, eu nunca desprezei. Eles me desprezaram. Entendeu? Começou a mentir pelo contrato. Aí cheguei, fui homem, cumpri com as minhas obrigações. Chegava 1h30 antes do treino. Eles davam risada, o Galo me dava risada, porque eu tenho várias máquinas e eu gosto de trabalhar. E antes do treino eu chegava assim no Atlético Mineiro também. Os caras, por que tanta máquina? Eu falei, rapaz, atleta de alto nível tem que ter isso. E treinava, feliz e contente, no banco, jogando ou não, era a mesma pessoa. Pra você ver que eu aceito ficar pra entrar depois no Goiânia, porque eu não tenho vaidade. Eu prezo o grupo. Eu vejo o melhor pro time. Não que eu não seja né, capaz de entrar e decidir. Mas no momento que os jogadores estão ali, que eu vejo que pra eles vai ser importante, porque pra mim, cara, eu só tô pra somar, pra ajudar.
sabe? Por isso que eu aceitei na época a minha vinda pra cá, foi pra ajudar, porque foi, porra, vou lá, aí me ligaram e mentiram, né? Aí cheguei, fiquei, aí liguei pra esposa, falei, amor, vou ficar aqui não. Aí, então vem embora, falei, mas se eu for embora vão inventar um monte de coisa, olha que loucura. Aí fiquei. Acho que o jogador, agora teve um jogo agora clássico, o jogador também sofreu muito lá, né? O que fez o gol, não sei o nome dele. E eu tava vendo agora, clássico agora. O Alisson. Acho que todo mundo sofre quando... Só que ninguém tem... Às vezes tem medo de soltar, né? Pra você ficar livre, você tem que soltar. E pra mim já tá perdoado quem fez maldade comigo e quem não fez. Que vida que segue, desejo o melhor pra instituição. Teve maldade por parte da diretoria? Na época, mentira, assim, tipo assim, de uma pessoa que me ligou e mentiu muito pra mim. E dentro do grupo? Não. É como falar, como você falou do Rangel, né? Tem uns que não com. Pra mim, não ia mudar nada. Assim, porque eu sempre fui um cara alegre, feliz, conversei com todo mundo, dava bom dia pra todo mundo. A gente só selecionava quem você queria estar do lado. E o Rangel é um cara que eu sempre trocava bastante resenha no dia a dia, sabe? Mas ser menosprezado dentro do seu local de trabalho, deve ser muito ruim. É porque os caras não entendiam. Eu acho que hoje, não tô falando daqui, que pra mim, acho que qualquer outro lugar, a pessoa não entende que você vem pra somar. E não é pra tomar espaço de ninguém. Pô, chegou fulano, pô, caralho, que legal, vem nos ajudar, tal. Só que hoje em dia, no ambiente que nós vivemos, do futebol, é raro ter pessoas que te abraçam, que falam, tamo junto, vai brigar pelo companheiro. Mesmo o companheiro, né, seja eu, qualquer um outro, tá errado, tem que chamar, cobrar. Não tem isso, não tem. É mais fácil falar por trás, né? É mais fácil meter a faca por trás do companheiro, que ele não vai saber, do que falar de olho a olho. E eu sempre falava no olho a olho, entendeu? E foi um dos fatores de eu ter aceitado a vinda pro Goiânia, foi isso. O Glauber foi muito transparente comigo. O Glauber foi muito, cara, assim, chegava no dia a dia, Luan, assim, não, tudo bem. Continua, tá de boa. Pra mim tá de boa. Vim aqui só pra somar. E aí, quando eu teve a oportunidade de vir ajudar ele no projeto do Goiânia, eu não pensei duas vezes. Só que eu sempre falei pro Glauber, eu não gosto de mentira e nem de sacanagem. Não sou perfeito, vou deixar bem claro. Tenho os meus defeitos, tenho as minhas falhas. Mas se começou com mentira, vai terminar com coisa ruim. Então, ele, não, tal. Aí, foi aí que conseguiu a vaga pro clube numa Série D. E ele merece muito, é um cara sensacional. Assim, posso falar nada dele, assim, não tenho nada pra falar de ruim do Glauber. Ô, Luan, me conta uma coisa aqui, pra gente caminhar pro final do Sem Retranca da Bandeirantes. Você não ia vir pro Goiânia, não? Você ia parar? Eu ia parar de jogar, já ia parar. Aí, mesmo com bastante convite, é uma coisa que eu não queria largar, era família, né? Tipo, os meninos estão estudando numa escola bacana, que sempre a esposa sempre falava pra mim, vamos morar em Goiânia pelo estudo dos meninos, vamos embora. Já tinha um cantinho aí, quando eu vim na época pro Goiás, eu comprei uma propriedadezinha e deixei aí, é minha, né? Aí acabou a gente reformando, aí vamos passar férias, final do ano, e um monte de pessoas me ligando, de clubes também, tentando saber a situação, né? Porque eu tive uma passagem turbulenta lá no Mirassol. Acho que foi o pior clube que eu passei até hoje. O que aconteceu lá? Não, parecido com o que aconteceu aqui. No Goiás? Pra mim foi o pior clube que eu passei até hoje. Foi o clube de São Paulo. Pra mim. Assim, foi pesado pra mim. Mas já é página virada. Os momentos deles vão chegar, uma hora a gente bate um outro papo falando sobre isso. E aí, passar férias, os meninos falaram, papai, eu não quero ir embora mais não. Eu falei, agora? Aí o Glauber tava lá, mas ô Glauber, que legal, você tá no Goiânia, cara. Porque o Glauber sempre trabalhou, né, como tava do auxiliar com o Claudinei no Vila. Isso. Quase subiu. E aí ele falou, vem pra cá, cara, o clube tá precisando de um jogador de nome, de peso,
E você seria o ideal. Eu falei, pô, vou lá. E fui lá e tal. Ele deu entrevista, falou, não, vai dar certo. E aí, no final, deu certo aí, sabe? De eu acertar e, enfim, e ajudar os meninos. Pelo menos com um pênalti marcante. Pô, a gente, com o Léo, né? Pra mim foi o Léo que foi importante também nesse jogo, na defesa de pênalti. E o time tá numa vaga na Série D hoje. Quem sabe, se montar um elenco forte, vai pra C também. Deixa eu te perguntar uma coisa, normal. Pelo clube que você jogou, o Goiás, um clube que você defendeu, embora não tenha sido uma saída do jeito que você gostaria, mas, por exemplo, na casa do adversário, bater pênalti daquele jeito ali, e depois... Talvez o Tadeu se irrita um pouco mais por conta da comemoração. Você manda a torcida ficar calada ou não? Não. Você não faz esse gesto? Não, jamais. Ali foi para algumas pessoas, na minha passagem. Eu falei isso. Eu falei no julgamento agora também. Depois, né, não deixaram eu falar. E depois eu falei lá para todo mundo. Inclusive, nunca fui chamado para... Em 17 anos como profissional, eu nunca fui num... Como que fala? No tribunal? No tribunal, nunca fui. Eu nunca fui um jogador indisciplinar. Eu sempre fui um cara, mesmo chamado menino maluquinho, mas é um cara que respeitava todo mundo dentro de campo e respeito. Não, menino maluquinho, porque você pegava a bola, você bagunçava o jogo. Aí é uma outra coisa. Mas assim, não foi direcionado à torcida e jamais faço isso. Foi pra... A pessoa sabe que foi pra eles. Eles, né? Que estivesse assistindo, ou que estivesse no estádio. Um protesto meu. E eu acho normal a comemoração, né? Talvez foi no lado errado, talvez tinha que ser no lado de cara do camarote, né? Mas, assim, o Goiás é uma equipe grande que merece estar com pessoas grandes e voltar ao cenário nacional, ser reconhecido. Como tem aqui o Vila, tem o Atlético hoje que está na primeira divisão. E a força maior que depois está chegando agora é o Goiânia, né? Mas, assim, não foi desmerecer ninguém. E como você falou, né? O meu melhor parceiro lá no clube foi o Rangel e vai continuar sendo. E eu torço pra esse cara demais da conta. E o Tadeu? Deu o melhor dele, torço pra que ele faça um bom campeonato, que ajude a equipe. Não tenho nada contra ele e contra a pessoa dele. Desejo o melhor pra vida dele. Me conta uma coisa, você vai parar depois do Goiânia? Eu não sei ainda, cara. Não sei. A gente tá conversando bastante, eu conversei com a esposa já. O que sua esposa pediu? Ela fala que eu tenho muita saúde ainda, né? Se eu tiver preparação física correta, a estrutura bacana de um clube, o suporte, né? Consigo jogar mais 4, 5 anos tranquilo. Você tem convite para disputar Campeonato Brasileiro? Tem alguns convites aí já. B? Não cheguei a conversar, mas deve ter chegado alguma coisinha da Série B aí. Acho que o pênalti repercutiu muito, né? O jeito que você bateu? Repercutiu muito. Aí as pessoas ficam me ligando. Pô, você tá aí? Nem sabia que eu tava aqui. Mas assim, tem Série C, Série D, Série B. Clube começando projetos agora, né? De projetos novos, igual SAF. Todo mundo me liga. Então, assim, eu vou esperar ver. Tem um jogo decisivo contra o Atlético. A gente pode surpreender novamente. Como eu falei, o Atlético tem uma equipe muito bem montada, tem um padrão de jogo diferente, mas que nada é impossível no futebol. Basta acreditar. E eu queria te ouvir, pra gente ir caminhando pro final, de 2 viradas que você esteve presente com o Galo. Eu me lembro que, assim, eu assisti esses 2 jogos. Então, assim, acaba ficando na memória da gente, né? Contra Corinthians e contra Flamengo. E você acaba sendo decisivo também, muito importante nesses 2 jogos. Porque a gente até colocava assim, o Galo é o time da virada, né? E você esteve em campo. Como é que é viver aquela atmosfera? Me permita voltar naquele Atlético Mineiro. Aí volta toda a lembrança. Cara, a gente tinha um elenco... Não era mais recheado de grandes craques, né? Já era mesclado, experiência com juventude. Mas a gente tinha um padrão muito forte de jogo dentro de casa. A gente sabia que qualquer resultado que a gente tivesse fora negativo, em casa, com eu acredito, a gente buscaria a classificação. E eu acredito é o grito que vem da arquibancada.
Aí foi isso. Aí chegou lá, o mano foi fazer a dancinha, provocou, né? Isso em São Paulo. Ali deu ânimo pra gente durante a semana. Falar, rapaz, nós vamos trabalhar, todo mundo trabalhar calado. Eu nunca vi na minha vida. Quando você vê um time de sucesso, é porque tem alguma coisa boa acontecendo por trás. Seja nos bastidores, de comissão, desde o tio da limpeza até o maior lá de cima. Todo mundo tava no mesmo objetivo, no mesmo pensamento, na mesma vibe. E aí a gente tomou 2-0 lá, depois com 5 minutos o Guerreiro fez o gol. E eu tava com a costela quebrada esse jogo ainda, inclusive que eu saí chorando ainda, eu não tava aguentando de dor, né? Aí graças a Deus que eu saí, que o time foi lá e virou o jogo com o Ed Carlos. O gol do Ed Carlos. Exatamente. Nunca fez gol na vida dele, Ed Carlos. E contra o Flamengo, todo mundo sabe que a maior rivalidade desde a década de 80, eu acho, do Reinaldo, 70 lá, que o Atlético Sim. foi muito prejudicado. Eu sabia da história, então quando você vai num clube, você tem que procurar saber um pouco da história. E é diferente contra o Flamengo. Contra o Flamengo, o Atlético Mineiro se transforma, os bastidores já começam a se movimentar, e a pressão... Aí nós vai lá com o Maracanã, toma 2-0, com 60 mil, se eu não me engano, e, rapaz, uma festa bonita dos caras lá. Aí na volta toma um gol no início também. Na volta ninguém acreditava, né? É. Só a gente mesmo. Gol de novo. Só que aí eu falava o quê? Rapaz, vamos rodar a bola. Até tem uma narração marcante do Penido, narrador do Rio de Janeiro, Luiz Penido. Como é? Classificadaço. Classificadaço, não e grita. Derrubou ele essa comemoração aí, derrubou ele. Penido é uma pessoa especial, baita do narrador. Derrubou ele, é flamenguista. Ele. Cara, minha família inteira é flamenguista. Sério? Meus primos, só tem um São Paulino, aí tem um vascaíno, mas o resto é tudo flamenguista. Então, eu acho que ele tem raiva de mim até hoje por causa disso. E aí contra o Flamengo é um gostinho especial, né? Porque depois do Cruzeiro lá, que é da cidade, do estádio, né? O Flamengo é o maior rival do Atlético. Então a gente, vai ter que reverter a situação. No primeiro jogo o Levi me tirou no coletivo da madrugada, né? Caramba! Eu dei essa entrevista. O Levi é o cara sensacional. Inclusive ele me ligou, eu tava no Japão e falou: Lazarento, ele me chama de Lazarento. Lazarento, vou colocar o nome do meu neto de Luan, posso? Colocou em homenagem, porque eu ajudei muito ele lá dentro. Caramba, tanto sério? Dentro de campo e fora também, a gente trocava muita ideia. Eu não falei isso, eu vou falar aqui, ó. Todos os treinadores que eu trabalhei, em sessão alguns, sempre pediam para mim estudar, porque a visão taticamente de campo, eu sempre trocava ideia com os maiores. Não é à toa que eu acho que o Grande, que é o preparador físico do América, tenho liberdade de falar, fala assim: você tem uma visão tática diferente. Dentro de campo, o Carlinhos Neves, que era o preparador físico, só fazia assim com a cabeça, eu já sabia que tem que ser feito. Então o jogador tem que ter essa leitura. E eu lembro que o Marcelo Oliveira falou pra mim, baixinho: estuda. Você tem tudo pra trabalhar no futebol. Eu falei: meu Deus, trabalhar no futebol, eu quero não, é difícil lidar com os atletas. O Glauber brinca comigo, o Glauber Ramos. Ei, depois, baixinho, que você tiver com a prancheta do lado, eu falei: quero não. Eu prefiro ser auxiliar, que é o que apaziguar a confusão, do que ser um treinador. É difícil ser treinador no Brasil. Nada tá bom pro cara. Nada tá bom. O jogador fica no banco, fica bravo. Se não joga, fica bravo. Se joga, ainda fica bravo. Então é difícil. Então os caras pediam pra me estudar, sabe? Eu tinha uma visão diferente. Durante a semana a gente trocamos ideia, o Levi Coupe me chamou, depois de 2-0. Um cara pediu desculpa, porque já tava certinho o time pra jogar, ele mudou lá na hora, pôs algumas coisas. Não, tudo bem, eu vou dar o gol da classificação pra você. E dei. Desse jeito? Desse jeito, dentro do aeroporto, jantando no aeroporto depois do jogo. Eu falei: eu vou te dar o gol da classificação, acho que é por isso que a gente tem essa ligação muito boa. Converso muito com o genro dele, que é hoje empresário. A gente tenta captar alguns jogadores e fica mandando, né? Ó, leva esse é bom. Tenta ajudar de alguma forma. E o Levi ficou marcado pra mim. Assim, como pra mim um dos caras sensacional como treinador e como pessoa. O Levi Coupe foi um dos melhores. Caramba, que declaração. Aí nós viramos o jogo. E virou o jogo ainda. Viramos o jogo e nós sabíamos que ia ser campeão em cima do maior rival. Porque o único time que o Cruzeiro na época tinha medo de pegar era o Atlético.
O Cruzeiro foi... A gente atrapalhava o Cruzeiro e tudo. Eles foram campeão brasileiro, a gente foi campeão da Libertadores. A gente foi campeão da Copa do Brasil, eles foram campeão brasileiro de novo. Então, e do Campeonato Brasileiro, acho que foi a única equipe que ele não venceu foi nós nessa época. Na época de 2014, né? A gente ganhava deles e dava um trabalhinho pro Cruzeiro. Mas lembranças boas, clássico foi muito bem disputado. Perdi, ganhei, chorei, sorri. E o mais importante foi que a história foi marcada muito bacana lá no Atlético Mineiro. Por tudo que você passou no teu começo de carreira até aqui, né, o que é memória mais viva na tua mente, na tua retina, no teu coração e que você vai levar... Não estou aqui encerrando tua carreira de jogador de futebol, Sim, muito pelo contrário. Aliás, nós temos que se preparar para isso. Você não sabe disso. Eu ouvi muitos elogios no Esporte em Debate da Bandeirantes Goiânia. Diz que você é um líder muito positivo. Mesmo não jogando, não tendo dentro de campo, diz que você ajuda demais no banco, você não gosta de ver ninguém triste no vestiário, você é um cara alegre. Ô, melhora essa cara, melhora esse rosto. Isso aí foi um depoimento de um jogador do Goiânia, que inclusive esteve presente, e do técnico do Goiânia, o Glauber Ramos, que esteve presente conosco no Esporte em Debate pela Bandeirantes. Você não deixa ninguém para baixo no vestiário. Né? Mas o que no futebol, por tudo que você passou, a dificuldade de comprar a primeira chuteira na feira e por aí vai, né, que você traz hoje que você lembra e fala assim, poxa, eu cheguei até aqui. Valeu a pena, né? Cara, a lembrança mais forte, você fala assim, fora do futebol ou dentro? Pode assim, ser né? fora e dentro. Fora do futebol é que eu era muito... Não é a primeira vez, assim, vamos falar sério, que eu era desprezado. Lá em Alagoas, que não deixavam jogar na escolinha, ou alguns amigos me zoavam muito, né? Por eu talvez estar com a Bíblia debaixo do braço e ir pra igreja, e isso Deus me abençoou. E hoje eu lembro... Essa lembrança vem muito forte, né? Você olhar assim, ver os meus 3 filhos saudável, correndo, feliz. Eu falo, nossa, tudo era um sonho e realizei. No futebol, cara, foi realizado um sonho de não só meu, que eu falo pra todo mundo, mas de toda a minha família. Meus primos jogavam muita bola. Eu jogava 10% do que meus primos jogavam. Não vai com essa história pra lá, então daqui a pouco mas começa a falar assim, não, o irmão do Túlio jogava mais. Não, mas é verdade, era verdade. Eu jogava 10% do que meus primos jogavam. Só que eu tinha uma força de vontade que talvez meus primos não tiveram. Que era acreditar num sonho. Não o meu. Inclusive tem meu livro, né? Quero depois trazer você de presente, que é Sonho de Criança. Eu quero. Esse é o meu livro. E quero autografado, hein? Esse é meu livro. Foi escritor foi o Caio Duca. A gente trocava muita ideia na concentração. Eu ficava com um caderninho, vendo as histórias e notando. Eu acho que isso também fez eu acreditar, né? Sonho de criança. É isso que vem minha lembrança. Então, todos que estiver começando agora, sonhar, acreditar, trabalhar, ser honesto, que um dia também a sua hora vai chegar. Então, o que fica mais marcante é tanta coisa, cara. Eu lembro da minha avó, que eu falava, um dia eu vou jogar em time grande, ela, eu acredito. Era a única pessoa que acreditava. Depois de eu, era a minha véia. Então, assim, foi tudo que eu fiz hoje, graças a ela, a dedicação total fica pra minha avó. Tipo assim, foi uma pessoa que ficou sempre do meu lado, me apoiava, saía muito com ela, né? Então, assim, tive essa oportunidade. É isso. Ficou isso marcado aí. Sou um cara muito simples e vou procurar sempre poder ajudar o próximo. Essa é a minha meta. Ô, Luan, eu vou finalizar o Sem Retranca da Bandeirantes Goiânia nesse episódio especial que contou com você. E que bom que você está morando no estado de Goiás, que bom que você está morando em Goiânia, que bom que sua família está crescendo aqui e está todo mundo com saúde, que é o mais importante. Eu vou torcer para você continuar na bola, né? Que você não encerre agora e que você, depois de encerrar, que você possa continuar no futebol, que eu penso que o futebol precisa de gente como você. Gente que olha para a câmera, que olha para o olho do próximo, transmitindo verdade. Acho que o mundo precisa de mais gente que fale a verdade.
E foi muito bom te receber aqui no Sem Retranca da Bandeirantes, esse videocast, esse podcast da Bandeirantes que veio para falar. Você se sentiu à vontade, não sentiu? Ah, sempre. Sentiu em casa, né? Obrigado. Então eu te agradeço demais. Eu tinha uma impressão tua muito boa. Hoje eu tenho uma impressão tua 1000, né? Eu tô saindo daqui muito feliz por bater esse papo, por essa troca aqui com você no Sem Retranca da Bandeirantes. Muito obrigado, de coração, por ter vindo até aqui. Agradeço. Obrigado a vocês aí. É o que você falou, né? O mundo precisa de pessoas mais do bem. Gratidão. Só de você acordar hoje, tá com saúde, seja grato, você também, né? As dificuldades vão vir para qualquer um, todos nós temos, mas o que fica marcado é você ser uma pessoa do bem, ajudar o próximo e ser grato pela vida que você tem. E eu te agradeço também pelo convite e vai ser um prazer um dia bater mais papo aí com vocês. Por que você não vai pra política? Difícil. Política é meio complicado, como qualquer outra área. Mas você já pensou? Já pensei. Em ser o quê? Deputado, prefeito. Eu gosto dos desafios maiores, né? Mas eu fico só acompanhando mesmo a política. Eu gosto, é importante a gente estar ciente e também que a própria, né? Tá ali, eu sou a Bíblia, né? A Bíblia fala tudo, né? É possível, Goiânia, passar pelo Atlético? Possível, muito possível. Respeitando o Atlético, esse jogo vai ser bem truncado. Vai ser, como eu tinha falado do primeiro jogo, que ia ser um jogo aberto, um jogo de gols. Tá, mas foi 3-2 o primeiro jogo pro Atlético. Mas vai ser um jogo mais brigado esse agora. Esse vai ser um jogo mais brigado. Espero eu, né? Mas respeitando o Atlético, que é a equipe hoje da Série A do estado, o melhor elenco, né? A gente é apenas 10% deles. Mas Davi também derrotou Golias, então a gente pega essa frase aí bíblica que tudo pode também acontecer. Jogar na casa dos caras, jogar com um time de Série A de Campeonato Brasileiro, ter que reverter uma vantagem, Luan? Aí que é bom, né? Jogamos contra o Goiás também, que é uma equipe grande, e surpreendemos. Parece que você gosta disso. Desafios. A gente gosta de desafio. E o Goiânia é isso. É galo também, né? Então a gente tem que acreditar, é o que o Glauber coloca na cabeça de todo mundo. E a gente tenta no dia a dia falar, né? Não tem bicho de 7 cabeças. Tem qualidade do outro lado? Tem. Mas se você tem força, entrega, você iguala. Então pode ser que a gente possa surpreender novamente aí, seria muito bom, né? O Goiânia disputar uma final do Campeonato Goiano. Depois de 50 anos. Esse é um sonho de todo mundo. E pode ter certeza que vai ser um jogo difícil para eles também, espero. Dar dificuldade na casa do adversário e a gente, quem sabe, sonhar. Luan, muito obrigado pela participação no Sem Retranca da Bandeirantes. Obrigado, valeu. Gente, Luan, nosso convidado aqui no Sem Retranca da Bandeirantes, que vai ficando por aqui em mais um episódio, em mais uma edição. Aqui deu!